Fala pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Mecânica dos Sólidos para falar sobre o equilíbrio de um corpo extenso, primeira parte, e aprender o conceito de momento de uma força. Então vamos lá pessoal, para começar, a gente vai relembrar qual a diferença entre corpo extenso e partícula ou ponto material. Tá? A gente sempre vai tratar um corpo como partícula quando a gente puder desprezar as dimensões do corpo em relação à situação que a gente está analisando. Quando a gente não puder fazer isso, ou seja, quando as dimensões do corpo forem consideráveis em relação à situação que a gente está analisando ali de forças, de equilíbrio, aí nós vamos tratar o corpo como um corpo extenso, tá? Outra coisa importante para falar sobre o tema aqui da nossa disciplina é que a gente trata do equilíbrio de corpos rígidos, tá? Então, quando a gente fala de corpos extensos, por exemplo, nós estamos falando daqueles corpos extensos não deformáveis, tá? Aqueles que, quando sujeitos à ação de forças, eles não mudam a sua forma, não deformam, tá certo? Então, nós estamos falando de equilíbrio de corpos rígidos, tudo bem? Aí, para começar, também, a gente precisa diferenciar o que é força externa do que é força interna, tá? As forças externas são aquelas que são feitas pelo ambiente, que quando alguma situação de movimento do corpo vai ser alterada, por exemplo, o corpo está em repouso, vai passar por uma situação de aceleração, é uma força externa que é capaz de fazer isso daí com ele, tá? Já as forças internas são aquelas forças que estão presentes no corpo, mas são forças responsáveis por manter a estrutura daquele corpo, tá? Então, quando a gente estiver falando das situações de equilíbrio e falar de somatória de forças, a gente está focando na somatória de forças externas, tudo bem? Quando nós falamos em corpo extenso, nós temos duas condições. Tá? Nós deixamos de ter uma condição, que é a condição de equilíbrio de partícula. Você se lembra qual é a condição de equilíbrio de uma partícula? Tempo para a resposta. Isso mesmo. Uma partícula, basta que a somatória das forças seja igual a zero. Tanto em situações bidimensionais, um pouco mais simples, quanto em situações tridimensionais, como a gente viu na aula anterior, que pode ficar um pouco mais trabalhosa ali a análise, mas não deixa de ser apenas uma condição. Basta que a somatória das forças seja igual a zero. Aí eu te convido a analisar o que a gente está observando aqui na figura ao lado, que você também tem aí no slide. Olha, eu tenho uma barra, tá, que está sujeita à ação de duas forças, F1 e F2. Essas forças possuem mesmo módulo, tá? Tem o mesmo valor, vamos supor aí, sei lá, duas forças de 10 newtons e sentidos contrários. Se a gente somar essas duas forças vetorialmente, o que a gente vai encontrar? Exatamente, uma força resultante nula, a resultante igual a zero. Duas forças de 10 newtons com sentidos opostos. No entanto, da forma como elas estão atuando aqui na nossa barra da figura, o corpo ficaria em equilíbrio, tá? Nós observaríamos uma situação de equilíbrio do corpo nessa condição? Se você respondeu que não, você está certo. Por quê? Porque a ação dessas duas forças, por elas não serem colineares, ou seja, por elas não estarem atuando ao longo de uma mesma reta, tá? Elas causam um efeito de rotação do corpo. Tá? Então, o conceito que a gente vai estudar hoje, de equilíbrio do corpo extenso, passa pelo conceito de momento de uma força, que nós vamos esclarecer para você aqui nessa aula. Tá? Então, mais uma vez focando, essas duas forças aqui da figura, embora tenham mesmo módulo e sentido oposto, não garantem a situação de equilíbrio dessa barra, porque ela teria um efeito essas forças gerariam um efeito de rotação, certo? Outra coisa importante, nas nossas aulas iniciais, onde a gente fez uma revisão de vetores, nós vimos como obter um vetor equivalente, ou seja,
Quando a gente está analisando ali uma situação de forças, né, e vetores, a gente pode arrastar o vetor para uma posição diferente sem alterar nenhuma das características dele, ou seja, nem sem alterar módulo, direção ou sentido, e a gente continua ali podendo fazer análise, fazer operação com aquele vetor, com aqueles vetores. No caso de forças não é diferente. Observe aí na figura, né, que a gente tem uma força F e ao lado uma força F', que nada mais é que a mesma força arrastada para um outro ponto. Isso não altera a situação que a gente está analisando, tá, de equilíbrio de um corpo. Nós podemos fazer isso para favorecer ou para facilitar as nossas operações vetoriais. Assim como aqui no caminhãozinho, tá? Você também observa que a força F, que na imagem mais à esquerda ali está puxando o caminhão, a força F' foi mudada de posição ali para empurrar o caminhão e a situação continua sendo a mesma, tá? Então, trazendo o conceito de vetor equivalente aqui para análise de forças equivalentes. Tudo bem? E aí sim, né, falando bem claramente para você que são duas condições de equilíbrio, tá? Então, para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio, nós precisamos que a somatória das forças seja igual a zero e que o momento resultante ou a somatória dos momentos causados por essas forças também seja igual a zero. Mas aí vai ficar essa pergunta agora, né? Mas o que é momento de uma força? Vamos ver? Observe essa figura que ela é muito ilustrativa, tá? Sobre uma força Fx causando um efeito de rotação aí numa chave de grifo, né? Para você rodar alguma coisa, apertar ou afrouxar, enfim, né? Veja que a ação dessa força causa um efeito de rotação da barra. Quando uma força causa ou pode causar, né, um efeito de rotação de um corpo, nós dizemos que essa força também realiza um momento, tá? Então a definição de momento é essa, é a medida da tendência de uma força causar um efeito de rotação em um corpo. Observe na figura, né, que a gente está ali com um sistema em 3 dimensões. Por quê? Porque a força é paralela ao eixo X, a chave está posicionada de uma forma paralela ao eixo Y e a rotação do corpo acontece em torno do eixo Z. Isso é muito importante para você entender que momento é uma grandeza tridimensional. Tudo bem? E aí, finalmente, né, vamos falar para você aqui como calcular o momento de uma força, tá? Nós temos a análise vetorial, porque momento é uma grandeza vetorial, tá? E nós temos a análise escalar, que a gente vai poder abordar muitos problemas com a análise escalar, tá? E aí eu vou comparar essas duas formas de calcular o momento para você, mas claro, a definição de momento é uma só, tá? Então, assim, matematicamente falando, o vetor momento de uma força, o cálculo vem de um produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força F. Outra coisa importante que vale lembrar aqui, produto vetorial é uma operação possível de ser feita com 2 vetores e o produto, né, o resultado dessa operação é um terceiro vetor, tá certo? No caso aqui, o vetor momento. E ainda também lembrando um pouquinho dessa geometria, dessa álgebra vetorial para você, né? O momento resultante é um vetor perpendicular ao plano formado pelo vetor posição R e o vetor força, tá? Porque quando você realiza o produto vetorial entre 2 vetores, o terceiro vetor, o vetor resultante, ele é sempre perpendicular ao plano formado pelos 2 vetores. Tudo bem? Já na abordagem escalar, quando a gente puder fazer o nosso cálculo dessa forma, tá? Nós podemos calcular um momento assim, o módulo do vetor R, o módulo do vetor força
e o seno do ângulo formado entre o vetor posição R e o vetor força, tá? Então, aí nós vamos pelo módulo, como você está observando na fórmula aqui. O momento é igual a R vezes F vezes o seno de θ, sendo θ o ângulo entre o vetor posição e o vetor força. E por último, a gente pode simplesmente falar que o momento é igual a F vezes D, onde F é o módulo da força e D é o valor da distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo de rotação considerado, tá? Essa fórmula F vezes D pode te lembrar um pouco o cálculo do trabalho de uma força, mas embora a fórmula seja, né, bem parecida, aqui tem algumas diferenças. Primeiro que o D não é um deslocamento, é uma distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. E segundo que momento é uma grandeza vetorial, enquanto o trabalho de uma força é uma grandeza escalar, beleza? Outra coisa que é muito útil, principalmente na nossa abordagem escalar, tá? Nós temos uma convenção que mostra aqui o seguinte: quando o momento gerado aí, ou a rotação do corpo, a tendência de rotação do corpo for no sentido anti-horário, essa rotação vai receber um sinal positivo. Quando a tendência de rotação for no sentido horário, né, ela vai receber o sinal negativo. Essa convenção tem tudo a ver com a definição de momento, inclusive com a direção do eixo Z, que nós vamos falar mais nas abordagens vetoriais, mas aqui, na somatória dos momentos, essa convenção de sinais é muito importante para você poder calcular o seu momento resultante em cada situação. E agora, pessoal, a gente vai começar o segundo bloco da aula, que é a parte da resolução dos nossos exercícios exemplo aí, para você ter como referência para depois fazer os seus, beleza? Vamos começar a resolver? Pessoal, esse nosso primeiro exercício, o primeiro exemplo é bem simples, mas eu escolhi para a gente poder comentar as unidades de medida e os cálculos iniciais em relação ao momento de uma força. Vamos ler juntos aqui. Em várias situações do dia a dia, necessitamos aplicar forças que, sem o auxílio de alguma ferramenta ou máquinas, simplesmente não conseguiríamos. Apertar ou afrouxar um parafuso, por exemplo, requer uma força que não somos capazes de exercer, mesmo que você seja fortíssimo como o professor Fred. Considere um parafuso muito apertado que necessita de um momento igual a 150 newtons-metro. Já aproveito para destacar aqui para você, ó, observe a unidade de medida que aparece aqui, tá? Newtons-metro. O parafuso precisa desse momento aí para ser solto, conforme mostra a figura. Na figura você veja aqui, ó, uma força, vou destacar aqui por cima do desenho, tá? Uma força F sendo aplicada aqui, a uma distância de 15 centímetros do eixo de rotação. Observe que você vai rodar, a ideia é rodar essa porca aqui, ó, no sentido anti-horário, ó, tá? Então aqui em roxo, ó, perceba que o momento causado pela força F aqui em questão, ó, tá? Momento causado pela força F está no sentido anti-horário. Então, para a gente considerar aí aquela nossa convenção de sinais, né, isso aqui receberia o sinal positivo, tá? Então, essa distância de 15 centímetros é junto com a força, né, é a responsável por a gente causar o momento necessário. Determine a intensidade da força aplicada, desprezado o peso da ferramenta. Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Vamos lá. Vou anotar aqui ao lado, né? O item A. Nós temos que causar um momento de 150 newtons-metro. É assim que fala, tá? Não fale newton por metro, porque vai dar a impressão de uma divisão, e não é essa unidade, tá? É multiplicação, newton vezes metro. Então, você pode falar newtons-metro. Nós temos uma distância de 15 centímetros e queremos saber a intensidade da força F. Perceba que nós temos aqui, olha, uma incompatibilidade de unidades, tá? A distância em centímetros
e a unidade de medida no momento ali em metros. Então nós vamos ter que fazer uma pequena conversão de unidades aqui, de 15 centímetros dividindo por 100, nós vamos utilizar 0,15 metros, tá? E aí nós vamos aplicar a fórmula do momento de uma força numa das abordagens escalares, que é simplesmente M igual a F vezes D, tá? Abordagem escalar aqui inicialmente, bem simples. Então, 150 é igual à força que nós queremos descobrir vezes 0,15, tá? Então, eu vou fazer a continha aqui. F é igual a 150 sobre 0,15, tá? Que dá uma força de 1000 newtons, tá? Vamos lá. Você calculou, fez tudo certinho. No entanto, 1000 newtons é uma força... É muita força, bastante força para você fazer. Pense que aí, pensando na gravidade igual a 10, é como se você estivesse carregando um corpo de 100 quilos na sua mão. Coisa que dá para fazer? Bom, até pode dar, mas é bastante força. Então presta atenção no que está sendo perguntado no item A. O que poderia se fazer para reduzir o valor da força aplicada encontrada no item A, né? Como você pode usar aí o conceito de momento a seu favor, né? Em outras palavras, para eu causar o mesmo momento de 150 newtons-metro, só que com uma força menor, eu quero reduzir o valor da força aplicada. Então veja, pensando na fórmula do momento, né, nessa abordagem escalar, força e distância em relação ao eixo de rotação são inversamente proporcionais. Então, quanto mais for, ou quanto maior for a distância, menor é a força a ser realizada. Então, pensando nessa ideia, a resposta aqui, o que eu teria que fazer? Aumentar a distância, tá? E aí eu consigo causar o mesmo momento com menos força. Um exemplo bem prático disso, assim, bem simples de você visualizar, é aquela caminhoneira quando precisa trocar o pneu, né? Você tem a chave de roda, que nós temos no nosso carro também, e ali nós precisamos causar a rotação do parafuso das rodas para soltar, só que no caso do caminhão o parafuso é maior, precisa de mais força para soltar, né? Então os caminhoneiros têm um extensor de chave de roda. Então esse extensor de chave de roda aumenta a distância D, tá? De troca do pneu, assim ele consegue com menos força causar o mesmo efeito de rotação, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Valeu! Segundo exemplo agora, tá? Vou ler aqui para vocês. Para demonstrar as condições de equilíbrio de um corpo extenso, foi montado o experimento abaixo, em que uma régua graduada de A a M permanece em equilíbrio horizontal, apoiado no pino de uma haste vertical. Observe a figura ali. Um corpo de 60 gramas é colocado no ponto A e um corpo de 40 gramas é colocado no ponto I. Para que a régua permaneça em equilíbrio horizontal, qual a massa em gramas do corpo que deve ser colocado no ponto K? Perceba aqui pela análise da figura que essa é uma abordagem bem de equilíbrio mesmo, tá? Diferente do exemplo anterior, que era só para você aplicar inicialmente o conceito e a fórmula de momento, tá? Então nós vamos ter que fazer uma análise da figura que eu vou desenhar para você. Onde nós temos no ponto A um corpo de 60 gramas, eu vou desenhar uma força, tá? Que seria o peso desse corpo aqui, ó. Eu vou chamar de FA, tá? Aqui no ponto I, eu vou colocar aqui, ó, também uma força chamada de FI aqui, ó, tá? E aqui no ponto K, uma força que eu vou chamar de FK, tá? No apoio, tá? Bem aqui, ó, no ponto G, tá? Bem aqui no apoio, nós teríamos o peso da régua, tá?
e a força que o apoio faz de sustentação do sistema. Não vou comentar nesse problema sobre essas forças, que elas estariam bem o ponto G seria o ponto em relação ao qual a régua pode rodar, tá? Então, se você tem aqui um corpo extenso que você quer analisar ali a rotação dele, você sempre tem que considerar em torno de que ponto você vai entender a sua situação de equilíbrio. Então aqui, como eu estou segurando na minha caneta, o ponto G, que seria onde está o apoio, seria o ponto em torno do qual a nossa régua aqui do problema vai poder rodar com os pezinhos colocados ali em pontos diferentes, beleza? Então o que a gente quer, o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir qual é a massa que a gente tem que colocar ali no ponto K, né, para poder manter a situação de equilíbrio. Então, olha só, da condição de equilíbrio, né, vou escrever aqui, nós queremos que o momento resultante seja igual a zero, tá? Em outras palavras, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, e vou colocar aqui, ó, dos momentos em relação ao ponto G, tá? Porque é o ponto em relação ao qual a gente está considerando a situação de equilíbrio. Aí, olha só, vou voltar aqui na figura, tá? E desenhar aqui ao lado qual é a tendência de rotação do corpo com a ação dessas forças. Observe isso aqui comigo com cuidado. Qualquer coisa você pausa, volta, assiste de novo, tá? A força F, qual a tendência de rotação que essa força causa? No sentido horário ou anti-horário? Responda aí. Isso mesmo, a força F causa uma tendência de rotação aqui, ó, a força A, me desculpe, a força F no ponto A, né, força FA que a gente chamou aqui, causa uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Desenhei a setinha aqui para representar, vou chamar isso aqui de MA, tá? Já a força I, aqui em azul, qual a tendência de rotação da régua com a ação dessa força? Tendência de rotação em relação ao ponto G. Se você respondeu o sentido horário, parabéns, ó. Esse seria o sentido do momento da força no ponto I, tá? E finalmente, do ponto K, ali onde nós queremos determinar essa massa para manter o sistema em equilíbrio, também desenhe aqui junto comigo, olha, a tendência de rotação no sentido horário, momento da força ali no ponto K, tá? Seguindo a nossa convenção de sinais que eu falei para você ali na teoria, olha só, o momento em relação ali a G, né, causado pela força no ponto A, vai ser positivo, porque ele é no sentido anti-horário, enquanto esses dois aqui, ó, vão receber sinais negativos na hora da gente fazer a somatória das forças. Então venha comigo aqui agora, ó, partindo dessa condição de equilíbrio, tá? O momento da força no ponto A somado com o momento, deixa eu verificar a cor aqui, azul, do momento no ponto I mais o momento no ponto K tem que dar zero, tá? Agora a gente vai, na hora de colocar ali as forças e tal, nós vamos colocar os sinais, beleza? O momento em relação a A, quem que é? O peso do objeto A vezes a distância do objeto A até o eixo de rotação, que seria o ponto G, mais o peso do objeto colocado em I vezes a distância também, e aqui o peso do objeto colocado em K vezes a distância, tá? Agora, eu vou colocar no lugar do peso o produto da massa pela gravidade, tá bom, pessoal? Massa vezes gravidade aqui, massa vezes gravidade aqui, massa vezes gravidade aqui, mantendo a distância, claro. Tudo isso para você observar o seguinte: a gravidade tem que aparecer na resolução porque nós estamos falando de força, não é massa que causa momento, e sim força. Mas claro, como a gravidade aqui é um fator comum, e do lado de lá nós temos, né, uma igualdade igual a zero, a gente vai poder cortar essa gravidade aqui dos três termos, e aí a gente vai poder encontrar a massa direto, tá?
Outra coisa, vamos observar aqui as distâncias. Nós não temos a distância em uma unidade de medida, tipo centímetro ou metro, mas nós temos como contar quantas divisões aqui entre cada força e o ponto G. Então conte comigo aqui, ó, da força M, do momento A aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 risquinhos, tá? Da força em I, 1, 2 risquinhos, deixa eu fazer um X aqui no ponto G. E da força em K, esses dois mais 1, 2 risquinhos, né? Que ela tá ali a 4 risquinhos. Então a gente vai considerar isso na hora de montar a nossa resolução, tá? Então veja só, a massa colocada em A vezes, eu vou colocar aqui, ó, 6D, tá? 6 risquinhos, cada risquinho eu chamei de um Dzinho aí, tá? Aqui, a massa colocada em I vezes 2 risquinhos, 2D, 2 Dzinhos. E aqui a massa colocada em K vezes 4 Dzinhos. Tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Agora, veja que também o D é um fator comum, então nós vamos poder cortar eles aqui, tá? E agora vamos colocar os valores e os sinais. Falei que eu ia colocar no início, eu acabei não colocando, mas vamos colocar agora. Ó. Temos 60 gramas no ponto A. Então aqui vai 60 gramas vezes 6, que é o que sobrou aqui, tá? Quanto de massa foi colocado no ponto I? 40 gramas, só que esse momento é negativo, tá? Menos 40 vezes 2. E aqui nós queremos saber quanta massa foi colocada em K, só que o sinal negativo, tá? Vezes 4, que é o que sobrou. Tá vendo que a única incógnita é o MK, né? A massa colocada no ponto K. Então vamos lá, aqui dá 360, aqui dá 80, menos 4 MK igual a 0. Aqui 360 menos 80 vai dar 280. Vou passar para lá igual a 4 MK. E finalmente a massa que deve ser colocada em K é 280 dividido por 4. Ou seja, nós estamos falando de uma massa de 70 gramas, tá? Então, essa é a nossa resposta final. Se eu colocar aqui, voltando à figura, né, uma massinha de 70 gramas no ponto K, o sistema permanece em equilíbrio, tá claro? Se a gente trocar aqui as distâncias, enfim, daí é outra coisa. Mas na situação que nos foi apresentada, 70 gramas no ponto K garante o nosso sistema em equilíbrio. E esse foi o nosso exemplo 2. Terceiro exemplo da aula, vou ler aqui o enunciado para vocês. A barra da figura pesa 600 newtons e está em equilíbrio. Calcule a força sobre a barra em cada um dos apoios. Olha só, pessoal, desculpa, uma nova abordagem também nesse problema para a gente ter esse exemplo também para trabalhar, tá? Nós temos aqui uma barra que não tem um peso desprezível, tá falando aqui, ó, ela pesa 600 newtons e está afirmando que ela está em equilíbrio, tá? E a ideia é a gente calcular a força em cada um dos apoios. Primeiro desafio desse problema, você tem que saber onde desenhar a força-peso, que é uma força externa, como a gente falou na teoria da aula, tá? Como nós estamos falando de uma barra homogênea, embora isso não tenha sido dito explicitamente, tá? Mas os corpos homogêneos são aqueles que têm a massa distribuída de maneira uniforme. Então, ao longo de toda a barra, a massa dela é distribuída da mesma forma. Isso nós vamos abordar bastante em aulas futuras, inclusive em mecânica dos sólidos 2, né? A gente vai calcular centro de massa, centro de gravidade, de uma forma bem assim, objetiva mesmo, bem explicadinha. Aqui, para os nossos problemas, nós vamos considerar sempre corpos homogêneos, como essa barra aqui. E nesse caso,
você vai desenhar a força-peso no centro da barra, tá? Que é onde está o centro de massa, que aí é a mesma coisa que o centro geométrico do corpo. Então eu vou desenhar um vetor aqui, vertical para baixo, tá? E esse seria o peso da barra. Desenha aí também, beleza? Outra coisa, nós vamos desenhar aqui as reações no apoio, tá? Nos apoios, que inclusive é a pergunta, né? Então aqui, ó, no apoio A, eu vou desenhar aqui, ó, a força no apoio A, vou chamar de FA. E no apoio B, vou desenhar a força, chamar de FB, ok? Então essas duas forças são as forças nos apoios, que inclusive é o que nós queremos calcular. Nós vamos dividir esse problema em duas partes. Primeira parte, nós vamos escolher como ponto, por onde passa o eixo de rotação, o ponto A, tá? Então aqui, ó. Então imagina que a rotação da barra vai acontecer em torno do ponto A, tá? Com a ação dessas duas forças. Essa vai ser a nossa primeira abordagem, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, a nossa condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. O momento resultante, ou a somatória dos momentos em relação ao ponto A, deve ser igual a zero, tá? Isso faz com que a gente, ao considerar isso, nós temos só duas forças que vão causar momento. Por quê? Quando você escolhe o ponto A como onde passa o eixo de rotação, a força FA não causa momento em relação a esse ponto, tá? Porque ela passa por esse ponto. Então veja, para ela causar um momento tem que ter uma distância, correto? E a força FA, a distância em relação ao ponto A é zero. Então o momento que ela causa em relação a esse ponto é zero. No entanto, nós temos aqui o peso da barra, que causa um efeito de rotação no sentido horário, vou chamar de MP, tá? E a força F, que é a força FB, né, que é o apoio que faz isso aqui, ó, empurra a barra para cima e causa o efeito de rotação no sentido contrário. Então eu vou colocar aqui, ó, esse seria o momento que eu vou chamar de MB. Pensando na nossa convenção de sinais, o momento em MB é positivo e o momento do peso da barra negativo, né? O horário anti-horário. Agora nós vamos aqui desenvolver em cima dessa nossa condição de equilíbrio, tá? Então eu vou escrever aqui o momento B mais o momento P tem que ser igual a zero. Quem que é o momento B? É o peso, é a força no apoio B, vezes a distância que eu vou chamar de dB. Quem que é o momento P? É o peso da barra, vezes a distância que eu vou chamar de dP, igual a zero. dP é um negócio meio ruim de falar aqui, né, na aula, mas tudo bem, agora já foi. Então, nós vamos observar a figura para a gente ter as distâncias, tá? Observe, do ponto B, onde está o apoio B, até o ponto A, qual a distância? Isso mesmo, 2 metros. Então, esse 2 metros, vou até escrever aqui, ó, vai ser o nosso dB, tá? Do ponto P, onde está o peso da barra, no centro dela, até o ponto A, olha só, vou colocar aqui, ó, qual seria o nosso DA, tá? Se a barra toda tem 3 metros, a força-peso está desenhada no meio, ou seja, a 1,5 metro da extremidade ali do lado esquerdo. Ou seja, se eu tenho 1 metro até o ponto A, eu vou ter mais meio metro de distância para a gente chamar de DA. Vou colocar aqui, ó, meio metro, pequenininho, ficou meio apertado, mas tudo bem, tá? E agora a gente consegue vir aqui para abordar o nosso problema. FB nós queremos saber, a distância B 2 metros, o peso da barra 600 newtons e a distância aqui meio metro. Só cuidado
porque a gente tinha falado do sinal, né? O sinal aqui é negativo. Tá? E agora é só finalizar a resolução. FB vezes 2 é menos 300 igual a zero. FB, força no apoio B, é 300 dividido por 2. Então nós estamos falando de uma força de 150 newtons. Tá? Essa é a força no apoio B, tá certo? Antes da gente calcular a força no apoio A, eu vou convidar você a pensar comigo um pouquinho, a imaginar aqui, tá? A força no apoio A, ela está mais próxima do centro da barra, mais próxima do peso da barra. Você acha que o apoio A está fazendo mais ou menos força do que o apoio B? Pensa um pouquinho enquanto a gente faz a nossa resolução, tá? Duas formas da gente fazer isso. Eu vou escolher a outra condição de equilíbrio para fazer a nossa primeira opção de resolução, tá? Qual é a outra condição de equilíbrio? Que a somatória das forças seja igual a zero, né? Ou a força resultante seja igual a zero. Voltando aqui à figura, ó, quais são as forças que atuam na barra? Externas. 3. Temos aqui a força FA do apoio A, a força FB do apoio B e a força peso. São essas três forças. Então, olha só, vetorialmente falando, a força A somada vetorialmente com a força peso da barra, somada vetorialmente com a força FB, tem que ser igual a zero, tá? Vamos seguir aqui uma convenção também, né, que é simples, mas é importante indicar, que o referencial para cima do eixo Y é positivo. E aí as forças a gente considera assim na hora de colocar, né? O que significa isso? Que FA, nós queremos calcular, ela é para cima, então positiva. O peso da barra, menos 600 newtons, positivo. Ou melhor, negativo, para baixo. E o FB que nós calculamos, 150, positivo também, tá? Então, olha só, FA menos 450 igual a zero e, finalmente, FA igual a 450 newtons. Então, olha que beleza, você consegue usar a segunda condição de equilíbrio, que é a somatória das forças igual a zero, para calcular essa terceira força que você precisa. Mas você vai me perguntar, beleza, Fred, e se eu quiser calcular a rotação da barra, trabalhar a rotação da barra em cima do ponto B, em relação ao ponto B? Dá para resolver dessa forma também. Eu vou apagar aqui o nosso desenho para não ficar poluído. E agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar aqui toda a resolução em cima da rotação em relação ao ponto B, tá bom? Então vou manter as cores, ó. Então temos aqui a força FB, aqui no ponto B, a força FA aqui no ponto A e o peso da barra aqui no centro, tá? Só que agora nós vamos analisar o eixo de rotação passando por aqui, tá bom, pessoal? Em relação a B. Então, quais vão ser as distâncias a serem consideradas? Do peso P até a extremidade B da barra, lembra que o P está no meio, tá? Então, a distância que eu vou chamar aqui de DP vai ser 1,5 m. Enquanto do ponto A até agora, esse aqui, o 2 metros, vai ser o nosso DA, tá? Vamos colocar os sinais. A força FA empurra a barra para cima, causa um efeito de rotação no sentido horário, portanto negativo, e a força peso causa o efeito de rotação no sentido anti-horário, portanto positivo aí na hora de fazer o nosso cálculo, tá? E aí, olha só, a condição de equilíbrio eu vou fazer aqui nesse pedacinho, tá? Para a gente poder ficar com essa resolução aqui também, tá? Vou deixar aqui nesse espaço, tá?
Agora, ó, a somatória dos momentos em relação a B deve ser igual a zero. Então, lembrando agora, FB não causa momento porque ele está agindo no ponto B. Então, quem a gente vai ter aqui? MA mais MP igual a zero. Quem é o MA? É a força A vezes a distância A. Quem é MP? É a força peso vezes a distância em relação a B, né, do ponto P. Coloca os sinais, tá? Então aqui menos FA vezes 2 metros mais 600 vezes 1,5. Lembrando, mas eu já sei que o FA é 450. Calma, eu sei disso, você não precisa fazer as duas resoluções. Eu estou te mostrando que essa também é uma possibilidade, tá bom? Então aqui vai ficar menos 2FA mais 900 é igual a zero. Vou passar o FA para lá, vai ficar 900 é igual a 2FA. E aí você já percebeu que o FA fica 900 dividido por 2. Então nós estamos falando em 450 newtons. Claro, o mesmo resultado que a gente já tinha fazendo pela somatória das forças. Ó. Então aqui toda a resolução na tela aí para você. Último exemplo, exemplo 4. Vamos ler aqui. Uma barra homogênea de peso 200 newtons está fixa a uma parede pelo ponto A, tem uma articulação aqui, como você pode ver na figura, e por um cabo, tá? Também tem um cabo ali no ponto B. A carga P tem peso 50 newtons. Considere seno de 37, cosseno de 53, com os valores dados aí. Determine o módulo da tração no cabo. Esse vai ser um probleminha, pessoal, que a gente vai poder fazer aquela abordagem escalar, mas considerando o ângulo entre o vetor força e o vetor posição, tá? A distância, o R. Então, como esse exemplo é um pouquinho diferente, não tem problema, você consegue ver o vídeo quantas vezes você quiser, então assista com calma, tá? Para você entender também esse esquema de resolução. A primeira coisa a fazer é desenhar as forças e observar as respectivas distâncias, beleza? Eu vou fazer isso aqui na figura. Então nós temos aqui, no ponto D da barra, aqui no finalzinho onde está a carga, ó, vou desenhar aqui a força P, né, do peso aí da carguinha colocada nessa extremidade. Meu vetor não ficou muito bom, vou tentar aqui, melhorou um pouquinho. Tá? O que mais? Nós temos, de novo, ó, aqui fala que a barra é homogênea, tá? E ele fala aqui, ó, o peso dela. Então, como no outro problema, nós vamos desenhar a força-peso no centro da barra, também vertical para baixo, ó, tá? Aqui o peso da barra, tá? O que mais? Nós temos a força de tração. Perceba o cabo que está puxando a barra na direção do apoio aqui, tá? Então, paralelo ao fio, claro, né? No lugar do fio eu vou colocar aqui, ó, a nossa tração. Que por sinal, ó, vou colocar uma interrogaçãozinha, é o que a gente quer calcular, tá bom? Agora, observe as respectivas distâncias. Importante, claro que também temos força aqui no apoio A, tá? Mas como nós vamos considerar a rotação da barra em torno do ponto A, nós não vamos desenhar a força nesse apoio para não complicar o nosso desenho, tá bom? Eu vou colocar agora as distâncias. Do ponto A até onde está o peso da barra, tá? Ó, eu vou colocar aqui, vou chamar de RB, tá? O vetor, vou desenhar vetorialmente aqui, ó, um vetorzinho aqui, tá? E aí eu convido você a analisar comigo um triângulo retângulo que se forma aqui, entre o RB, o PB e essas retas que eu fiz aqui. Aqui um ângulo de 90. Se aqui nós temos um ângulo de 53, aqui, para completar o 90, seria 37, exatamente.
Como a somatória dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, aqui só pode ser 53. Esse ângulo vai ser o nosso θ para poder calcular o momento, tá? Por isso que eu estou destacando ele aqui para você. Vou desenhar aqui agora o vetor até o P, a carga que está na extremidade da barra. Aqui, ó, tá? O vetor que eu vou chamar de RP, tá? Mesma coisa, um triângulo semelhante, né, na verdade, se forma. Então, aqui em cima, eu também vou ter um ângulo de 53 graus, tá? E agora, por último, o vetor que eu vou chamar de RT, tá? Aqui, ó, da força até a força de tração aqui, ó. E aqui um outro triângulo retângulo aqui em cima, ó. Já temos o ângulo de 53, aqui 90. Então, portanto, aqui só pode ser 37, exatamente. Ângulos desenhados, forças desenhadas, vetores posição desenhados. Vamos começar os nossos cálculos agora, porque a resolução já começou nesse esqueminha que a gente está fazendo. De novo, usando a condição que é a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Lembrando que nós estamos falando dos momentos em relação ao ponto A da barra, tá? Então, nós temos quem? O momento causado pelo peso da barra, mais o momento causado pelo peso da carguinha na extremidade, mais o momento da força de tração tem que ser igual a zero. Vamos aproveitar e desenhar esses momentos aqui na figura. Vamos perceber as tendências de rotação. A barra está inclinada. O peso da barra e das cargas vai fazer a tendência de rotação é aqui, ó, no sentido horário. MB, aqui MP, e o puxão da tração aqui pro lado esquerdo, na figura, vai ser responsável pelo momento no sentido anti-horário, tá? Sinal positivo para ele, negativo aqui, tá? É a força de tração que segura o peso da barra e o peso da carguinha colocado lá, tá certo, pessoal? Então vamos desenhar aqui, ó. Lembrando que agora, vou até escrever aqui, nós vamos calcular usando a fórmula R vezes F vezes seno de θ. É uma das fórmulas da abordagem escalar colocado na teoria para você, tá bom? Então, olha só, o momento da força-peso, o peso da barra, né? Vai ser, então, a distância, como ela está no centro da barra, a barra tem 3 metros, vai ser o R, né? Vai ser 1,5, ou melhor, eu acho que eu vou escrever primeiro aqui, ó, RB vezes PB vezes seno de 53. Mais RP vezes P vezes seno de 53, para destacar os ângulos aqui pra gente. E aqui, o que eu chamei de RT, né, a distância, vezes a força de tração, que é o que a gente quer calcular, só que aqui nesse caso, vezes o seno de 37. Tudo isso igual a zero, tá? Vamos colocar valores e sinais já, pode ser? RB menos, tá? Que é o momento no sentido horário, menos 1,5, que é a força que está no meio da barra, certo? Vezes o peso da barra, que é, só lembrar ali, ó, 200 newtons, vezes o seno de 53, que o exercício dá para a gente usar como 0,80. RP agora, a distância de P. Aliás, aqui negativo também, tá? Então, menos 3 metros, que é a barra toda, vezes o valor do peso da carguinha, 50, vezes também o seno de 53, que é 0,8. Agora aqui, mais sinal positivo do momento, RT, que é onde está a tração ali, ou seja, a 2 metros do ponto A, vezes a força de tração que nós queremos saber, vezes o seno de 37, que o exercício nos dá 0,6. Perceba que a única incógnita é o T, beleza?
Então aqui, vamos lá, vai ficar menos 300 vezes 0,8. Aqui, menos 100, aqui eu vou fazer diferente, 5 vezes 8, 40, 3 vezes 40, para facilitar só a continha. Aqui, 1,2 vezes t igual a 0. Então, vamos seguindo aqui, menos 240, menos 120, mais 1,2t igual a 0. Vou passar os números para lá, 1,2t vai ser igual a 360 positivo, t vai ser 360 por 1,2. Então, nós estamos falando de 300 newtons, tá? Que é a nossa resposta final. Pessoal, 4 problemas aí na aula com características bem diferentes. O primeiro mais tranquilo, para você entender bem o conceito de momento e as unidades, e cada um aí aumentando um pouquinho o nível de complexidade. Não deixe de assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, para se apropriar bem dos conceitos apresentados nessa aula, tá? Conte comigo para o que precisar aí, bons estudos, valeu, até a próxima, tchau, tchau!